Pronto, 88. Qual foi a dúvida? Nossa independência não foi obra de um único ato. O Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, foi sim o resultado de um processo iniciado com. Ele quer o processo que deu início ao simbólico 7 de setembro de 1822. B de bola é. A B diz: abertura dos portos às nações amigas, obra do príncipe Dom João, em 1808. Até aí tá bom. Até aí está bom no sentido de que a abertura dos portos a gente considera como o início do processo da derrocada, né, do controle metropolitano sobre o Brasil. Essa derrocada iria aumentar gradativamente com algumas situações, com as instituições que foram firmadas, com a proclamação do Brasil como Reino Unido a Portugal e Algarves, tudo isso foi contribuindo, foi somando até o anúncio em 1822 de ruptura. Mesmo antes do anúncio, vocês lembram que esse anúncio oficial é de setembro de 1822, mas se você pega desde janeiro, lembram? Dia do Fico, decreto do Cumpra-se, convocação da Assembleia Constituinte em junho de 22, então você já tem uma sequência de acontecimentos até o anúncio oficial da ruptura. Aí diz: logo após a chegada da corte portuguesa ao Brasil, pondo fim ao pacto colonial. Rompia-se as amarras com Portugal, pois o monopólio estava extinto. Aí a letra E diz assim: o regresso de Dom João VI a Portugal, pressionado pelas cortes de Lisboa e pela Revolução do Porto de 1820. O monarca regressou a Portugal dando instruções a seu filho Dom Pedro para que fizesse a independência do Brasil. Me diga uma coisa, esse episódio que está posto na letra E, esse episódio que está posto na letra E, ele aconteceu? Ele é real? É real, meninos? Entendi, Luana. O fim do pacto. Porque a gente considera que oficialmente o fim do pacto você só tem com o anúncio de independência. Em linhas gerais, a maioria das questões consideradas mais modernas, consideradas mais inteligentes, elas só finalizam ali. Mas, por exemplo, aí fica uma dica, foi ótima a sua dúvida para eu dar uma dica para vocês. Se você pegar uma questão, um item, uma afirmativa, dizendo que o fim do pacto colonial está associado à vinda da família real portuguesa para o Brasil e a abertura dos portos, você pode considerar. Porque o enunciado diz assim: nossa independência não foi obra de um único ato. O Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, foi sim o resultado de um processo iniciado com. Então, veja, o enunciado, ele já dá deixa de que é algo que começa com esse processo, a abertura dos portos e tal, logo após a chegada da corte portuguesa ao Brasil, pondo fim ao pacto colonial, rompiam-se as amarras com Portugal, pois o monopólio estava extinto. Por que eles trabalham com a ideia de que o monopólio estava extinto aqui? Devido à abertura dos portos às nações amigas. Porque agora, toda nação que fosse aliada de Portugal, e lógico, atrelada também a um alinhamento com a Inglaterra, teria espaço de atuação no território. É um pouco de forçação de barra? É. Mas se você vê que a questão está direcionando para fatores que levaram à independência, que fundamentaram a independência, e dando uma deixa para a ideia de ruptura do pacto colonial, você finge de doido e considera. Mas a melhor abordagem, a abordagem mais inteligente, a questão mais bem elaborada, ela trabalha como? Ela trabalha com a perspectiva do início da ruptura do pacto colonial e uma levada dele ao processo, uma caminhada para o processo de extinção. Se for um autor de questão mais burrinho, se for uma questão não tão bem elaborada, ela já vai colocar a abertura dos portos, a vinda da família real e a abertura dos portos como essa ruptura em si, entendeu? Não é muito inteligente colocar desse jeito, mas pode acontecer numa prova? Pode. Se você perceber, né, que o cenário tá bacana e que a questão é só essa, né, de fim do pacto, né, com a associação com a abertura dos portos ou com a proclamação da independência, nos dois casos você pode considerar. A letra E, quando ele diz iniciado o processo de ruptura com o regresso de Dom João a Portugal, não, o regresso de Dom João a Portugal não inicia o processo de ruptura.
certo? Na verdade, isso aqui aconteceu. Regresso de Dom João VI a Portugal, pressionado pelas cortes de Lisboa, pela Revolução do Porto 1820, tudo isso aconteceu. O monarca regressou a Portugal, dando instrução. Está tudo certo na letra E. Está tudo certo. É como ocorre no Enem. Você lê o item e diz, meu Deus, está tudo certo. E esse outro está certo também, certo? Só que aqui tem um detalhe. Claro, em todos estando certo, professora, eu vou escolher o mais geral, não o mais específico. Só que aqui já tem um lance. Ele quer o início do processo. Então, o início do processo está muito mais ligado à abertura dos portos que ao regresso de Dom João VI para Portugal. O regresso de Dom João VI para Portugal, ele já simboliza o quê? O fim do processo. O fim, a conclusão. E não o início. Beleza, Luana? De qual, Aline? Fim do pacto, não. Fim do monopólio, desculpa. Pondo fim ao pacto colonial, rompiam-se amarras com Portugal, pois o monopólio estava extinto. Monopólio no sentido de que aquela ideia de que Portugal sempre iria controlar as relações de comércio com o Brasil se quebrava ainda mais, porque agora a Inglaterra e nações aliadas dos ingleses teriam um poder de atuação muito maior. Qual o erro da letra? Qual letra, Aline? O erro da E? O erro da E é que ela não inicia o processo. A E já é a conclusão do processo. O início desse processo de ruptura e o maior símbolo dele é a abertura dos portos das Nações Amigas. Letra A. A letra A diz, o dia do fico, isto é, quando o príncipe regente Dom Pedro rompeu com as cortes de Lisboa, que exigiam... Não, agora é demais, o meu psicológico... Peraí, já desliguei. Agora que eu organizei o meu psicológico e estou resolvendo a questão, não, me poupe, já chega. O dia do fico, isto é, quando o príncipe regente Dom Pedro rompeu com as cortes de Lisboa, que exigiam sua volta, desobedecendo-lhes, resolveu permanecer no Brasil. Tá certo também, Aline. Esse episódio aconteceu? Aconteceu. Mas ele faz parte, como diz o enunciado, do início, né? O resultado de um processo iniciado para se estabelecer a ruptura? Não. O início é com a abertura dos portos. Mas a E é uma afirmativa real. A A é uma afirmativa real dentro do contexto histórico da transição do período joanino para a regência de Dom Pedro e depois para o primeiro reinado. Tranquilex? Nesse caso, Luana, a B é a melhor hipótese. Certo? 88. Deu para entender, meninos? Os meninos que não estavam... que não tinham feito essa ainda, já entenderam? Porque aí depois, se você for resolver e rolar dúvida, você já sabe do que se trata. 76, meus queridos. 76. Muito bem. Pega um ventilador para mim, por favor, que eu estou morrendo de calor. 76. Pronto, vamos lá. Qual foi a dúvida de vocês nessa? Faço, Gabi, 151, né, Gabi? 151. Que é a 76 também, Vivian. Você e a Luana. Bora lá. 76, 151. Vamos. A 76 diz, cadê? O termo independência adquiriu ressonância... Peraí. Vivian, nunca vejo sua imagem. Olha a Vivian, que alegria, gatinha. Tá em Arapiraca ou tá aqui em Maceió? Eu tô em Arapiraca. Mas... muito bem, está aí, né? Na metrópole arapiraquense. É arapiraquense que diz, Vivian? Hã? É. Arapiracaana? Meu Deus, não é o meu marido. Meu Deus, meu marido disse aqui que Arapiraquense mesmo. Ele disse que era arapiracanina. Eu digo, não, pelo amor de Deus, não está passando bem, não. Coitado, surtou de vez o bichinho. Meu Deus, a que ponto chega o ser humano? Cruz, credo. Arapiraquense já é feio, ele vem com arapiracanina. Doidou, surtou na batatinha. Verdade. Ai, que bom, nunca mais tinha visto a Vivian. A Karine é uma moça revolucionária, ela sempre vem com ideias inovadoras, né? Eu admiro as inovações da Karine. Isso aí, quando era criança, só Jesus, né? A tia dela, na escolinha, contê-la, porque isso aí devia fazer arte, viu?
Repare, diz aqui, o termo independência adquiriu ressonância no vocabulário político, especialmente a partir da deflagração da Revolução de 1820, na cidade do Porto. Por que adquiriu ressonância no vocabulário político o termo independência? Porque, obviamente, com a Revolução do Porto, cresceu a campanha lá em Portugal pela recolonização do Brasil. Cresceu lá em Portugal a campanha por um processo, digamos assim, de retomada de um nível maior de intervenção sobre essas terras. E aí a galera que já defendia o movimento de independência começou a dizer, ah, não, tenha santa paciência, agora também foi demais, certo? Então, impulsiona. Aí diz, aí diz assim, foi bastante utilizada em manifestos revolucionários para sublinhar a possibilidade de a nação portuguesa e os portugueses de ambos os mundos regenerarem os tradicionais princípios monárquicos do reino, estabelecidos no século XVII com a ascensão de Dom João VI de Bragança. Repare que detalhe interessante, foi bastante utilizado em manifestos revolucionários para sublinhar a possibilidade de a nação portuguesa e os portugueses de ambos os mundos regenerarem os tradicionais princípios. Seria aquele princípio de restauração, certo? Na verdade, essa ideia aqui, ela ganhou corpo, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que eu vou dizer, mas tem tudo a ver. Essa ideia, ela foi muito potencializada no Congresso de Viena, que a gente vai ver depois em História Geral, o Congresso de Viena de 1815, que foi uma grande reunião articulada por potências da época na Áustria, que se reuniram para discutir o quê? Se reuniram para discutir os efeitos da saída de Napoleão do governo da França. Saída, aspas, né? Porque ele foi expulso. Mas o fato é que, com a saída de Napoleão do governo da França, o negócio fedeu na Europa, porque Napoleão já tinha arrochado, já tinha atacado um monte de territórios e foi aquele alvoroço todo. O Congresso de Viena, só uma ideia, a gente vai estudar isso aprofundadamente. O Congresso de Viena, ele teve caráter, vocês acham que ele teve um caráter mais light, mais liberal ou mais conservador? O que é que vocês acham? Mais liberal ou mais conservador? Que doidice é essa, mulher? Chega aqui. A Darcy não é assim. Mostra a galera aqui que além de um dente, você perdeu o outro. Dê um sorriso aí, Chanel. Tchau! Minha nossa! Dê boa noite à galera, que eles dormem mais tarde, que eles já são grandes. Você é pequenininha. Bye! Então, vejam, o Congresso de Viena, ele teve caráter... Figura, né, Luana? Essa criatura. O Congresso de Viena, ele teve caráter conservador. Bota isso na sua cabeça, mesmo sem nós termos aprofundado essa discussão. Da mesma idade, olha. Meu Deus do céu, esse é seu irmão, é? É. Parecem, viu, Vivian? Parece que só. Que gatinho. Banguelo também. Como é o nome dele, Vivian? Vivian. Rodrigo. Lindo. Essa galera é linda, mas às vezes apurrinha a gente, né, Vivian? Principalmente para quem precisa estudar, misericórdia. Tem horas que eles estão impossíveis. Haja paciência. Então, se liga, o Congresso de Viena ele teve caráter conservador. Um dos princípios defendidos pelos diplomatas nesse congresso foi o princípio da legitimidade. Não sei se vocês lembram disso. Voltar às mesmas fronteiras, os mesmos governos de antes do início da Revolução Francesa. Ou seja, o objetivo era desmobilizar aquelas ideias revolucionárias que vieram lá da época da Revolução Francesa, finalzinho do século XVIII, que a gente vai estudar logo mais. A proposta fundamental era de construir a independência nacional, aspas, articulando a monarquia a uma constituição que estabelecesse limites ao poder real e garantisse direitos e liberdades civis. Vejam, essa independência é para o Brasil? Não, seria uma autonomia para Portugal. Por que preocupação com autonomia para Portugal? Porque vocês sabem que desde que a Corte Real Portuguesa veio para o Brasil em 1808, o que foi que aconteceu? Foi estabelecido lá em Portugal um governo sob liderança de quem? Da Inglaterra.
da Inglaterra. E a galera estava de saco cheio disso, considerando que o Lorde Britânico, que assumiu o governo de Portugal, não estava resolvendo meleca nenhuma, que ele estava, na verdade, deixando Portugal ir pelo ralo, tanto no âmbito comercial, no âmbito agrícola, enfim, um caos. Aí, se liga aqui, diz assim, ó, pretendia-se, por essa via, entre outras exigências, contestar o absolutismo representado por Dom João VI e o despotismo, exercido por ministros, por conselheiros e pela corte radicada no Rio de Janeiro desde 1808. Entenderam aí o restinho? Contestar o absolutismo, porque aqui é um detalhe. Eu gostei do texto, de vocês terem tido dúvida nessa, porque o texto é muito acrescentador. Repare que detalhe interessante nesse fragmento de texto. Pretendia-se, por essa via, entre outras exigências, contestar o absolutismo representado por Dom João VI e o despotismo. Vejam, muita gente acha assim, a Revolução do Porto vai exigir a volta de Dom João para Portugal e Dom João vai chegar em Portugal e vai assumir como governante absolutista. Bote na sua cabeça que aqui é século XIX. Século XIX, o absolutismo estava super fora de moda no continente europeu. A galera que ainda usava o absolutismo era considerada uma galera super retrógrada. E o despotismo, está entre aspas, que seria aquela ideia do despotismo esclarecido, que a gente vai ver mais à frente também, que foi a prática de alguns governantes absolutistas, já bem antiquados, bem fora de moda, eles terem tentado absorver algumas ideias do iluminismo, que era totalmente contra o absolutismo, apenas para camuflar o absolutismo deles, e tentarem ficar um pouco mais de tempo no poder. Então, a Revolução do Porto é uma revolução de caráter liberal. As revoltas de caráter liberal, elas tinham um cunho emancipacionista. Então, por exemplo, quando você fala da Inconfidência Mineira no Brasil de 1789, Conjuração Baiana de 1798, Revolução Pernambucana de 1817, todas elas estão tratando de quê? De movimentos pautados em ideologias liberais. Aí diz, aí diz, o texto foi, 1808 a 1831, Brasil Imperial, tá? Aí diz, o trecho indica a utilização do termo independência como uma mobilização que contestava o absolutismo de Dom João VI. Garantir-se direitos e liberdades civis e políticas aos cidadãos, considerando-se o contexto histórico, é correto afirmar. Qual foi a dúvida de vocês? A da Vivian foi a A e a D. Hoje não. Vamos lá. Aí a letra A diz, o trecho indica a utilização do termo independência como uma mobilização que contestava o absolutismo de Dom João VI. Contestar o absolutismo dele, bota na sua cabeça que não era rejeitar a presença dele no governo. Muita gente acha isso. Não, a Revolução do Porto era contra o absolutismo de Dom João VI, então não queria Dom João VI no poder. Não é isso. Ele deveria voltar a ser rei para resgatar aquela ideia de que o que foi perdido, agora os portugueses estavam resgatando, retomando, mas ele teria que se submeter a uma Constituição. E essa Constituição foi elaborada pelos próprios revolucionários, começando na cidade do Porto o processo e nos meses seguintes, no segundo semestre de 1820, estendendo-se a Lisboa. Aí diz garantir direitos e liberdades civis e políticas aos cidadãos. Considerando-se o contexto histórico, é correto afirmar que, vocês disseram, letra A. A letra A diz, a independência era elaborada como uma conquista... Peraí, desceu. A independência... Peraí. Ai, meu pai. Pronto, chegou. A independência era elaborada como uma conquista de uma autonomia que se concretizaria legalmente por meio de uma Constituição, não implicando como requisito o rompimento dos vínculos com Portugal. Acho que doidice é essa. O item aparentemente vem certo, mas no final ele dá uma truncadazinha. O trecho indica a utilização do termo independência como uma mobilização contestável ao absolutismo. Garantir direitos e liberdades civis e políticas cidadãs. Considerando-se o contexto histórico, a independência era elaborada
como uma conquista de uma autonomia que se concretizaria lentamente por meio de uma Constituição, não implicando como requisito o rompimento. Realmente, o jeito de dizer aqui está complicando. Esse item é feito para estar certo, pelo que eu estou percebendo aqui. Mas esse finalzinho dá uma truncada, deve ser por isso que vocês tiveram dúvidas. B de bola também. A B de bola diz: os movimentos brasileiros pela independência se caracterizaram pela revolução, já que exigiram luta política e militar na consolidação de uma abolição da monarquia e sua substituição pela república. A B, ela não pode ser, por quê? Porque ela fala de movimentos pela independência do Brasil, caracterizados pelo aspecto de revolução, exigindo luta política e luta militar, e ainda por cima estabelecendo uma transição da monarquia para a república. Com a independência do Brasil, você não tem essa transição, né? A monarquia tradicional vai continuar, inclusive Dom Pedro I tentando o tempo inteiro criar um governo de perfil absolutista, que era algo super antiquado, super fora de moda, mas ele vai caminhar nessa direção. É tanto que a Constituição de 1824, quando ela foi firmada com intervenção de Dom Pedro I, a Constituição de 1824 tem caráter autoritário, tem caráter de concentração de poderes nas mãos do monarca, entendeu? E os movimentos por independência do Brasil, a gente considera como movimentos o quê? Em sua grande maioria, não todos, mas em sua grande maioria, elitistas, comandados pelos grandes senhores de terras, a maioria não cogitando a abolição da escravatura, exceto, salvo algumas exceções, é exemplo da Conjuração Baiana, ok? A C de casa diz: o termo independência faz uma associação com liberdade e, como tal, é genuinamente brasileiro, não mantendo vínculo ou recebendo nenhuma influência dos conceitos ou movimentos europeus. Claro que recebe influência, mesmo porque os movimentos liberais que estavam crescendo na Europa eram movimentos anti-absolutistas. Todos os movimentos que criticavam o absolutismo, eles eram contrários ao antigo regime. O que era antigo regime? Conjunto de características, qualquer uma que fosse, dos governos absolutistas, certinho? Dos governos absolutistas. Aí aqui diz assim: o termo independência, Então, claro que tem ligação, tem vínculos com o cenário europeu. Dedidado diz: como princípio, independência significa emancipação, ou seja, caminhar com as próprias pernas, inaugurando um modelo novo de gestão na nação brasileira, alterando inclusive a sede do governo. Achou? Vai lá. Seu pai achou lá em cima. Boa noite. Então, vejam. Essa é a letra D. Tá, então, eliminamos a B de bola e eliminamos a C. Entre A e D, ficou na dúvida, não foi, Janete? Dessas duas, normal, porque elas estão truncadinhas mesmo. Vamos destrinchar as duas. A e D de dado. Vocês lembram o que foi que ele perguntou? Repare, o fragmento de texto, que é muito bacana, ele é bom, mas é inteligente, não é aquele fragmento de texto que qualquer um identifica, não, né? Por isso que vocês, como são bem espertinhos, já perceberam algo de esquisito, porque o texto, ele foca em qual temática? Na temática da independência, não é isso? Na temática da independência. Quando ele diz, o termo independência adquiriu ressonância, a partir da Revolução do Porto, possibilidade da nação portuguesa, aí diz a proposta fundamental era de construir a independência nacional, articulando a monarquia, a Constituição, Aí tem uma certa altura que ele diz assim, que estabelecesse limites ao poder real e garantisse direitos e liberdades civis e políticas aos cidadãos do Império. Então, você vê que, na maior parte do tempo, ele está falando de Portugal. Só que a uma certa altura, no meio do fragmento de texto, ele fala de garantir, cadê? Direitos e liberdades civis e políticas aos cidadãos do Império. Pretendia-se, por essa via, entre outras exigências, contestar o absolutismo representado por Dom João VI e o despotismo exercido por ministros, por conselheiros e pela corte radicada no Rio de Janeiro desde 1808. Então, você vê que é um questionamento no âmbito português, mas ele está fazendo apologia também com a ideia de independência no caso do Brasil. Aí, entre as letras A e D, ele diz que o trecho indica a utilização do termo independência como uma mobilização que contestava o absolutismo de Dom João VI, garantisse direitos e liberdades civis e políticas aos cidadãos. Considerando-se o contexto histórico disso, então, se ele está pedindo o contexto histórico, a base é Portugal.
mas ele pode também direcionar para o caso do Brasil, já que o Brasil faz parte desse império português, na época fazia parte desse império português, e inclusive era o território maior, né? Mais volumoso desse império português. Né? Aí, repare, qual seria o problema da letra A? Vocês identificaram algum problema na letra A ou na D? Já identificaram enquanto eu explicava? Cadê vocês? Me contem aí. Tem algum problema na letra A? A independência era elaborada como uma conquista de uma autonomia, até tudo bem, né? Que se concretizaria legalmente por meio de uma Constituição. Na verdade, no caso de Portugal, foi a Constituição do Porto. No caso do Brasil, ela vai se consolidar plenamente 4 anos depois, em 1824, com a primeira Constituição da história brasileira, lançada por Dom Pedro I, e que acabou sendo uma grande frustração para os brasileiros, já que foi uma Constituição outorgada, imposta, né? E não promulgada como se pretendia. Aí diz, como requisito, tendo como requisito o rompimento dos vínculos com Portugal. Bem, no caso do Brasil, sim. No caso de Portugal, era o rompimento com a ideia da corte permanecer no Brasil. Ele só levou em conta aqui o caso brasileiro. Não chega a estar errado. Mas, se fosse para ficar mais completo, ele teria que citar o caso português também. Ele faz essa associação com o Brasil. A Dedidado diz, como princípio, independência significa emancipação. Está certo também. Ou seja, caminhar com as próprias pernas, inaugurando um modelo novo de gestão da nação brasileira. Aí é que vem o problema. A independência, ela significa emancipação. Só que no caso do Brasil, essa emancipação foi exclusivamente o quê? Política. E até no aspecto político, ela foi frágil, porque nos anos seguintes bastaram começar a emergir algumas polêmicas lá em Portugal, como, por exemplo, a polêmica morte de Dom João VI e as tentativas do irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, de ascender ao poder, e Dom Pedro começou a tomar empréstimos em nome do Brasil para investir numa guerra contra o irmão lá em Portugal. O que o Brasil tinha a ver com isso? O Brasil não era mais colônia de Portugal. Mas você vê que o vínculo acabou permanecendo. Aí diz, caminhar com as próprias pernas deveria estar entre aspas, né? Porque o Brasil, por exemplo, não conseguiu caminhar com as próprias pernas. Essas pernas ainda continuavam condicionadas a eventos portugueses, já que Dom Pedro I era português, e condicionada também à dependência financeira internacional, prioritariamente diante da Inglaterra. Se inaugurou um modelo novo de gestão, o princípio de independência no Brasil ou de emancipação inaugurou um modelo novo de gestão. A gestão continuou monárquica tradicional, alterando inclusive a sede do governo. A sede do governo foi alterada no Brasil com a proclamação da independência. Continuou sendo o quê? O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já tinha sido proclamado como sede do governo desde o século XVIII. Aqui é século XIX, continuou. Você só vai ter essa alteração quando? No século XX. Lá na era dos populistas, com o governo do JK, que a sede do governo vai se estabelecer onde? Em Brasília. Eu fiquei com o pé atrás na D justamente por isso. Independência e caminhar com as próprias pernas. Essa questão de independência significa emancipação. Independência significa emancipação? Significa, não chega a estar errado, mas essa emancipação, ela pode ser plena ou superficial. Ela pode ser política, mas não econômica. Entendeu? Tem as variáveis. Por exemplo, você vê muito isso na época do imperialismo do século XIX. O imperialismo desenvolvido por potências industriais, principalmente na África e na Ásia, mas também na Oceania. Na lógica do imperialismo do século XIX, você vê várias proclamações de territórios africanos e asiáticos como colônias. Na qualidade de colônias, eles dependeriam tanto econômica quanto politicamente das nações dominantes. Mas, por exemplo, a Inglaterra, ela chegou a decretar a Índia, dentre outros exemplos, durante um certo tempo como protetorado. Qual a diferença de protetorado para colônia? O protetorado é uma área também explorada, mas ela é explorada economicamente, porém, pelo menos em tese, tem autonomia o quê? Política. Tem liberdade política no modelo do protetorado. No modelo de colônia, que isso é menos comum. Normalmente não se tem nem autonomia política, nem muito menos liberdades econômicas. Certinho? Nem uma coisa, nem outra.
Deu uma falhadinha. Entendeste? Conseguiu, Janete? Conseguiu entender, filha? Que questão é essa? 76. A melhor foi letra A, né? A 76, certo. Essa 151, a gente chegou a fazer? Não, né? 151, vamos lá. 151. O protetorado. Isso, protetorado. O protetorado, Gabi, é uma região vitimada por um domínio externo, porém, oficialmente, mesmo sendo explorada no campo econômico, essa região possui o quê? Liberdade de escolha política, liberdade para tomar decisões no campo político, certo? Só que o que mais prevaleceu foi o modelo de quê? De colônias, certo? Mas você tem casos dessa lógica dos protetorados, principalmente com o imperialismo do século XIX. Mas são situações pontuais, são as exceções e não as regras. Tranquilo, Gabi? A 151, ela diz assim: na obra Discurso sobre o Método, René Descartes propôs um novo método de investigação baseado em 4 regras fundamentais, inspiradas na geometria: evidência, análise, síntese e controle. Esse fragmento de texto, esse fragmento do enunciado, é uma aberração da natureza. Por que é uma aberração da natureza? Ai, 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 ai. Porque quando você lê esse enunciado, você jura que Descartes seguiu uma linha o quê? Empirista. Que você lê esse enunciado, você diz, meu Deus, eu acho que tudo que eu estudei estava errado, porque não é possível. Você olha e diz, na obra Discurso do Método, René Descartes propôs um novo método de investigação baseado em 4 regras fundamentais inspiradas na geometria: evidência, análise, síntese e controle. Mas isso não seria uma lógica mais dos empiristas, não, professora? A proposta dele não era uma razão intuitiva. Ele vai propor aí uma metodologia. A gente não viu ontem que justamente não se tinha uma lógica metodológica pré-fixada? Pense numa pegadinha aqui de quem botou esse enunciado. Não é uma pessoa do bem, porque já botou mesmo para você se desesperar logo na leitura inicial, porque você tem a sensação que não sabe de mais nada. Você olha e diz, meu Deus do céu. Mas não tem lógica com Descartes. Tenha calma, minha gente. É uma pegadinha. Se acostumem com isso, né? Você imagine se fosse você receber para passar o ano todo planejando questões de uma determinada área. Você tem tempo mais que suficiente, né, para ir imaginando. Se eu colocar assim, se eu colocar assado, eles podem pensar desse jeito, podem pensar daquele. É normal, né? Mas você tem que lembrar, né, que você está se preparando muito bem justamente para descobrir todas essas manhas. Né? Não se desespere. Por mais feio que pareceu o enunciado, aquele que você olha assim, toma aquele susto, lembre, você sabe responder. É só você manter a calma, entender a jogada ali do malandro e correr para o abraço. Olhe, parece esquisito. Aí depois ele diz, analise a alternativa que contenha corretamente a descrição das regras de análise e síntese. Repare, ele quer análise e síntese. Oh, Jesus! Ele quer análise e a síntese. A síntese seria a conclusão aí do processo de análise. Beleza? E que controle é esse, professora? O controle do conhecimento. O controle sobre o conhecimento da verdade indubitável, que era onde ele queria chegar. Aí quando ele diz, ó, evidência, a evidência ele leva em conta. A evidência é aquilo que se manifesta para o indivíduo. Existe ali uma evidência. Então, eu vou fazer o quê em cima dessa evidência? Uma análise. Essa análise não é uma análise baseada exatamente nos sentidos, mas na reflexão indutiva, dedutiva. A síntese é a concatenagem dessa análise para se chegar a quê?
a um controle, mas o que seria esse controle? O conhecimento da verdade indubitável, inquestionável. Para René Descartes, para que isso acontecesse, uma série de elementos iriam vir. Por exemplo, dentre esses elementos, para você estabelecer aqui, a coisa mais rara, estabelecer essas 4 divisões, coisa mais rara. Inclusive, a parte que ele fala dessas divisões no livro é uma das partes mais chatas do livro. Aí vai o idiota e pega um pedaço desse justamente fazer uma questão. Que figura malévola. Mas tudo bem. Aí diz assim, ó, evidência, análise, síntese e controle. Para Descartes, você identifica as evidências e vai buscar colocar essas evidências em confronto com o quê? Com o filtro da dúvida. Duvidar, questionar sobre tudo, todas as coisas, inclusive sobre as próprias ciências já consideradas consolidadas, exemplo da matemática, né? Aí vamos lá. Analise a alternativa que contenha corretamente a descrição das regras de análise e síntese. Para Descartes, você identifica as evidências e vai procurar submetê-las ao filtro da dúvida, através do processo reflexivo. Tudo isso é no seu miolo que você vai fazer. Não é necessariamente de maneira explícita, não. Não é necessariamente de maneira explícita. Lembrando que para Descartes, aí entra um agravante. Qual é o agravante? O agravante da associação daquilo que se torna evidente para você com o quê, meninos? Com o quê? Com aquilo que você já tem gravado na sua memória, lembram? Que pode ter sido impresso pelo convívio social, mas pode fazer parte daquelas chamadas ideias o quê? Intrínsecas, certo? Também conhecidas como ideias inatas. Perfeito. Certo? E aí você faz o quê? A associação. Lembram do exemplo? Você olhou lá, arvorezinho, cavalinho. Você diz, é um cavalinho. Por que você diz que é um cavalinho? Porque você tem uma noção anterior do que é um cavalinho. Senão você não ia dizer que aquilo era um cavalinho. Você ia dizer que era um bicho da cara comprida, né, com 4 patas, que poderia ser, e aí daria um outro nome. Bem, segundo a análise dele. Aí diz, ele quer a análise e a síntese dessa análise. Letra A, a regra da análise, eu acho que essa é melhor fazer todas, né? Pela cara dela é melhor. A regra da análise orienta a enumerar todos os elementos analisados. A regra da síntese orienta a decompor o problema em seus elementos últimos ou mais simples. Filho de uma égua, né? Filho da miséria. Bora lá, o que é que ele está dizendo aqui? A regra de análise reflexiva indutiva, orienta a enumerar todos os elementos analisados. Enumerar. Precisa enumerar os elementos? Precisa submetê-los ao filtro da dúvida. Não necessariamente enumerá-los. A regra da síntese orienta a decompor o problema em seus elementos últimos, ou mais simples. Não necessariamente. Os últimos não seriam necessariamente os mais simples, poderiam ser os mais complexos. Então, é incoerente. A regra da análise orienta a decompor cada problema em seus elementos últimos ou mais simples. A regra da síntese orienta aí dos objetos mais simples aos mais complexos. A C diz, a regra da análise orienta a remontar dos objetos mais simples até uma chique sacanagem. A regra da síntese orienta a prosseguir dos objetos mais complexos aos mais simples. A regra da síntese orienta a acolher como verdadeiro apenas aquilo que é evidente. A regra de análise orienta a descartar o evidente só. A única que numa primeira leitura assim, alvoroçada, você elimina de cara é qual dessas 4? A primeira que você elimina, que você vê que é a mais incoerente para Descartes. A? Mais alguma opção? Ou só A? D? Verdade. Veja, numa situação dessa, onde você vê que o cara pega 2 únicos conceitos e fica misturando, fazendo um trocadilho entre eles para lhe confundir, vamos tentar chegar à resposta por nós mesmos antes de tentar identificá-la aqui, porque você vê que ele está confundindo, misturando demais. Vamos lá, ele está pedindo o quê? Escrever aqui, ó, síntese, e ele está pedindo o quê aqui? Análise. Análise. Qual é a proposta do Descartes? Independente desse bocó que está falando aqui, né?
Quando eu digo bocó, claro que eu não estou sendo agressiva em relação à capacidade de inteligência, mesmo porque eu não sei nem quem seria eu para julgar isso. Quando eu digo bocó, no sentido da agressividade da abordagem, né? Para com o candidato. Mas vamos lá. Análise. A análise, veja. O Descartes, ele não propõe um processo de decomposição de quê? Da problemática, ou seja, daquilo que está sendo julgado. Ele não propõe uma decomposição como você faria no campo do empirismo. Esse pedaço está para cá, esse está para cá. Eu confronto esse aspecto da análise com esse outro com esse, de maneira visível. O que é que ele propõe? Ele propõe um processo de análise justamente baseado em quê? Veja, ele propõe um processo de análise onde você vai estabelecer, você pode até estabelecer uma decomposição, mas não é uma decomposição necessariamente material. Para ele, essa decomposição na análise é no sentido de que você ir fazendo análise, que pode ser por partes, dentro de uma lógica de decomposição, mas sempre submetendo ao filtro da dúvida. Beleza? Depois disso aqui, o que é que a gente percebe? Veja, quando ele analisa o problema, né, a situação, a temática, para tentar ver se ela chega a uma verdade indubitável, quando ele faz isso, aí ele diz aqui, ó, em seus elementos últimos ou mais simples. Veja, quando ele faz isso, o que é que ele está buscando? Sair do simples e ir para onde? Para o complexo, isso é o óbvio. E você sair do complexo para ir para o simples é que é ilógico. Sair do simples, da análise mais simples, para mais complexa. É o óbvio. Então, veja, independente dos itens, qual é o raciocínio aqui de análise e síntese? Você vai pegar a problemática para analisar através do raciocínio lógico, dedutivo, indutivo. Você pode dividir em partes. Lógico, chegando a qual princípio último ou final? De que você precisa partir das temáticas mais simples para as mais complexas. Entendendo a veracidade ou não das mais simples, você trilha o caminho na direção das mais complexas. Quando ele fala de fim último nessa questão, não é a conclusão da temática. O fim último é no sentido de quê? É de você trabalhar o processo reflexivo, levando em conta de que há uma crescente nesse processo. De que há uma crescente. E nessa crescente da análise é que você vai buscar chegar a quê? A plenitude da verdade. Então, não é difícil. O que ele está dizendo é até meio óbvio. O problema é o jeito que ele confronta na questão. Aí, partindo dessa análise que a gente fez aqui, independente dos itens, o que é que se encaixaria melhor? O que é que teria mais lógica? Ficou mudo, foi, filha? Perdão, eu não percebi, não. Ficou mudo. Foi durante a explicação, foi? Foi durante a explicação que ficou mudo, Gabi? Você viu, na verdade, deixa eu lhe explicar uma coisa. Uma questão esdrúxula dessa, se você ficar se batendo só nos itens, você se confunde, você fica nervoso. A regra de análise orienta no... A regra de análise orienta... A regra de análise, ele não está propondo enumerar, esse é um, esse é o dois, mas estabelecer um processo de separação, procurando identificar dos mais simples aos mais complexos, submetendo tudo isso ao filtro da dúvida. O que passar pelo filtro da dúvida prossegue na caminhada até que, ao final, se chegue a uma verdade indubitável ou não. Quando você fica lendo só os itens, dá um nó no seu juízo. Se você perceber que o negócio é muito enganchado, pegue o que ele está dizendo, tá? Análise e síntese, Descartes. Ele vai analisar e ele vai chegar a uma conclusão. Como? Como que seria o mais lógico? Porque aí você chega à resposta sem precisar ficar nesse jogo aqui, linguístico, textual, que lhe deixa mais nervoso que tudo. Aí vocês sugeriram a B. A B diz assim: a regra da análise
Orienta a decompor cada problema em seus elementos últimos ou mais simples. Você vê que ele deixa claro aqui, últimos ou mais simples. Na de cima, ele diz, orienta em seus elementos últimos... Não, peraí. A enumerar, síntese orienta a decompor o problema em seus elementos últimos ou mais simples. Aí não é a síntese já é o processo final, aí é a análise, que na A está trocada. A B diz, a regra de análise orienta a decompor cada problema em seus elementos últimos ou mais simples. A regra da síntese orienta aí dos objetos mais simples aos mais complexos, ou seja, você chega, identifica esse simples e na continuidade da caminhada, depois de passar pelo filtro da dúvida, você caminha na direção do mais complexo. Essa realmente é a melhorzinha. A C não diz a mesma coisa, não? A regra da análise orienta a remontar dos objetos mais... Ah, tá. A síntese orienta a prosseguir dos objetos mais... Poxa, a C está dizendo a mesma coisa que a B de bola, é? Ah, remontar. Remontar. A ideia não é remontar, é destrinchar, porque ele não está propondo uma remontagem, uma reestruturação. Isso ele critica nos padrões filosóficos anteriores. Ele diz que a filosofia não serve para remontar a história, né? Para remontar os conceitos, ela serve para buscar novos conceitos, certo? Para isso, seria preciso destrinchar os mais existentes e ver destes os que se tornariam verdades indubitáveis ou não, que, na opinião dele, com certeza seriam pouquíssimos. O problema aqui da C é o remontar. A regra da síntese orienta a acolher como verdadeiro... Aí a D é bem ruinzinha. Entendeu o lance? O problema aqui está nessas palavrinhas-chave. Remontar na letra C, decompor na letra B e enumerar na letra A. Realmente vai enumerar, só que aí no final lhe ajuda a entender que está errado. Se tivesse igual, para você destrinchar entre enumerar e decompor, seria mais desagradável. O remontar é o pior. Então, só a diferença está na interpretação dessas três palavrinhas. Bem esdrúxula, né? Aí, nesse caso, a que se encaixa melhor é justamente qual? A letra B. O que é remontar, Vivian? Seria justamente pegar os elementos para recriar o processo. Ele não está preocupado em recriar o processo. Ele está preocupado em desconstruir para submeter esses processos ao funil da dúvida, para ver de todos esses o que ia sobrar no final. E ele diz, olha, cheguei à conclusão que a única certeza que sobra é o cogito ergo sum. É o fato de que eu penso e por isso é uma prova inquestionável de que eu existo. O resto vou continuar duvidando de tudo. Coitado, né? Deve ter ficado bem deprimido ele. Beleza, Vivian? Bem esdrúxula essa mesmo. Caraca! Mas essa B é a melhorzinha. Entendeu, Vivian? Bora mais. O que é que vocês têm mais aí? Estão tão quietinhos vocês, tão mórbidos. O que foi? A depressão bateu, foi? Estudaram muito hoje, foi? Cansada, né, Karine? Teve aula amanhã e tarde, foi, filha? Querem mais uma? Só umazinha. Matemática, matemática é osso. Só Jesus na matemática. Mas as humanas também, antigamente, humanas eram um refrigério, né? Um refresco para o juízo. Né? Você tinha matemática, a física, depois você dizia, não, humanazinha só para ser mais fácil na vida. Hoje, humanas resolveu infernizar a vida alheia, né? Aí, fazer o quê? Digam mais uma, vá, só para a gente terminar. Estão tão depressivos assim, é? Nem eu tô assim que nem vocês. E oi, que eu tô levando umas pauladas. Mas eu sobrevivo. Lá, 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 lá. Faço sim, filha. 71, né? 71. 71. 71. Valeu, 71. 70. Caso tomemos o exemplo do Rio de Janeiro, não é? Conseguiu essa não, Vivian? Vigi, essa é tijolada também, é? Só eliminou a B, filha? Vamos lá, misericórdia, então é mala.
Diz assim, ó, caso tomemos o exemplo do Rio de Janeiro, iremos perceber de imediato que se trata de uma região caracterizada por forte concentração de riqueza em poucas mãos. Certo? Os círculos dos mais ricos, 14% das pessoas, você pensa que é de geografia, né? Você pensa que é questão de geografia. Tem outras que você começa pensando que é história e depois é geografia. Aí diz, os círculos dos mais ricos, 14% das pessoas chegaram a ter 3/4 da riqueza investida. Aí depois você percebe o que ele está querendo dizer, né, no campo da história. Entre fins do século XVIII e a primeira metade do século XIX, eles chegaram a dominar 95% dos valores transacionados nos empréstimos. Era dentro dessa elite que se situava o pequeno grupo formado pelos negociantes de grande envergadura, cujas fortunas foram constituídas por meio do comércio transoceânico e no comércio colonial de longa distância. Uma vez acumuladas tais fortunas, verifica-se que parte desses homens de negócio ou seus filhos abandonavam o comércio, convertendo-se em rentistas, pessoas que vivem da renda, como, por exemplo, do aluguel dos imóveis urbanos, que virou algo super fantasticamente rentável com a vinda da Corte Real Portuguesa e com a quantidade limitada de imóveis considerados interessantes para que a galera vivesse. Ou em grandes senhores de terras e de escravos. Curiosamente, ao fazerem isso, estavam perdendo dinheiro, já que os ganhos do tráfico atlântico de escravos, 19% por viagem, eram superiores aos lucros plantations de 5 a 10% ao ano. Ou seja, entre o século XVIII e XIX, você tem um grande crescimento dos índices econômicos nas mãos de uma minoria da população. Esses índices crescendo associados a quê, meninos? Associados a quê? Associados a quê? O texto está falando de quê? Independente dos itens. Associado ao comércio. Que comércio é esse que ele fala entre o século XVIII e XIX? De início, uma expansão do comércio através do escoamento de tesouros metálicos oriundos das Minas Gerais, e depois, com a vinda da Corte Real Portuguesa, o crescimento do comércio com outras nações, a exemplo da Inglaterra, devido ao processo da abertura dos portos das nações amigas, o crescimento do comércio também associado a quê? Ao escoamento de mão de obra escrava, porque as campanhas emancipacionistas não eliminaram a temática do escravismo, certinho? Com a vinda da Corte Real Portuguesa, você vai ver um índice maior de entrada de uma série de produtos no Brasil que antes não entravam e agora estavam entrando para atender aos interesses da Corte. Uma expansão do comércio, inclusive, entre os maiores volumes de pessoas que passaram a fazer parte da cidade do Rio de Janeiro, tanto gente que vinha de outras regiões do Brasil, quanto gente que vinha da Europa, e começa a consumir novos produtos, as roupas que imitavam as roupas da corte, as comidas que imitavam, né? Os alimentos consumidos pela corte, muito embora vocês devem lembrar o seguinte, fala-se muito de corte portuguesa, e aí fica muito aquela ideia de príncipe, princesa, rei, rainha, mas lembre-se que a corte real portuguesa era considerada a mais fuleira da Europa. A corte real portuguesa era considerada bem ridícula se você comparar com outras cortes tradicionais no continente europeu. Por isso que você vai ver a corte portuguesa tentando entrelaçar, através de relações de casamento, né, alianças com outras cortes europeias, a exemplo da corte austríaca, da corte espanhola, porque a portuguesa passou a ser considerada a mais furrebas, certo? Você vê que, por exemplo, Dona Leopoldina, quando veio para casar com o Dom Pedro I, né, que o Dom Pedro I olhou e deu as costas, né, porque o Dom Pedro I era bem troglodita, né? Quando ela veio para casar com Dom Pedro I, você lê as cartas de Dona Leopoldina, eram deprimentes. Bem, deprimente foi a vida dela toda, né? Até ela morrer de maneira bem caótica, né? Você vê que ela já estava destruída. E aí ele casou de novo, né, com a Maria Amélia. Você vê as cartas que ela manda para a irmã dela na Áustria, para o pai dela, ela diz: meu Deus, que lugar sujo. O povo passa aqui no palácio quase um mês sem trocar as roupas de cama. As fronhas dos travesseiros ficam com a marca gravada do rosto de quem utilizou eles, né? As pratarias são engorduradas, as cortinas têm tempos que não são lavadas. Então, ela manda essas cartas para a família na Áustria, e isso já identifica que os hábitos da Corte Real Portuguesa não eram hábitos considerados tão refinados diante de outras cortes europeias, certinho?
Mas no Brasil, lógico, todo mundo ficava encantado, é o príncipe, é a princesa, é o rei, é a rainha, mas no âmbito europeu não se tinha esse valor todo não. Certinho? Então, é o que o enunciado está falando. E aí? O que é que vocês marcaram? Vamos aos itens? Eu apertei o botãozinho, fechou a telinha e sumiu a questãozinha. Qual era a questãozinha, minha gente? 161, né? Nessa que está na tela aí, 161. Na hora que eu apertei o botãozinho aqui, a bichinha vazou. 161. Tranquilex. 161. Tá. 161? Não, 161. Não, 71, né? Meu Deus, 71. 71. É porque eu olhei para aqui, tem escrito 161. 71, 71. Tá, vamos lá. O texto acima... Eu tô doida, essa é a 73. Ô, meu pai. Veja, João Fragoso, a economia colonial brasileira do século XVI ao XIX. Esse movimento de reconversão pode ser explicado. Onde é que está a palavrazinha reconversão no texto? Eu nem lembro mais onde ela estava. Cadê a reconversão? Tem essa palavra no texto, reconversão? Ah, tá, entendi, Gabi. Tem reconversão aqui? Ah, no final, o que havia por trás de um movimento de reconversão em si, mesmo inusitado? Curiosamente, ao fazerem isso, estavam perdendo escravos. Curiosamente, ao fazerem isso, estavam perdendo dinheiro, já que os ganhos do tráfico atlântico de escravos eram superiores aos lucros da plantation. Reconversão no sentido de quê? De que a base do processo de colonização do Brasil foi uma base o quê? Agrária, baseada no sistema da plantation, baseada na estruturação de um cenário agrário, latifundiário, escravocrata e voltado para o abastecimento do mercado externo. Ô, professora, mas esse princípio deixou de existir? Não, mas ele foi dando espaço a algumas lógicas de absorção de rendas mais impactantes. Aí diz, pode ser explicado esse movimento, letra A, pelos extorsivos impostos cobrados aos traficantes de escravos e aos comerciantes em geral e pelas restrições de oferta de títulos de nobreza para os homens que não tivessem grandes propriedades latifundiárias. Ao contrário, essas concessões de títulos de nobreza para grandes proprietários de terras foi um hábito que veio desde o início da colonização do Brasil e, com o passar do tempo, continuou como meio de quê? De conceder privilégios a esses grandes proprietários, certo? E destacá-los como especiais na sociedade. Esses extorsivos impostos cobrados aos traficantes de escravos e aos comerciantes. Nem sempre. Nessa passagem do século XVIII para o século XIX, depende. Os índices eram variáveis. Por exemplo, você vê no próprio período joanino, de início, todo mundo que comercializasse com o Brasil teria que pagar uma média de 24% de tributos em cima das mercadorias trazidas. Mas vocês lembram que com os tratados de 1810, o de Aliança e Amizade e o de Comércio e Navegação, essas taxações foram redimensionadas, lembram? Lembram desse detalhe? Com um diferencial ali de 1% de tributos a menos para quem? Para a Inglaterra, diante dos comerciantes portugueses. B de bola, pela radical transformação da economia colonial desde meados do século XVIII, que permitiu uma acumulação de capital maior na atividade manufatureira. Radical, não. Relativa. ênfase na atividade manufatureira, não dá para você considerar isso do século XVIII para o século XIX. Por quê? Porque as manufaturas eram proibidas ainda por aqui. Certo? Você vai ter justamente a partir do período joanino essa quebra da proibição das manufaturas. Beleza? Decadência da produção aurífera em Minas Gerais. Realmente, meados do século XVIII para o XIX, mas o resto não. Ser de casa por um considerável ideal aristocratizante de uma parcela da elite colonial brasileira que almejava um afastamento relativo do mundo do trabalho principalmente agrário, né? E pela busca de maiores garantias para o patrimônio constituído por meio do comércio. Essa tá bacana. Dessas três, essa que tá bacana. Deixa eu ver a D. D, pela legislação presente nas ordenações filipinas, que estabeleciam hierarquia social a partir da origem principal da riqueza, e pelas restrições ao tráfico de escravos instituídas a partir de 1810. Veja, você não tem restrições ao tráfico. Os tratados de 1810, eles foram pautados na promessa
de que o Brasil teria 20 anos a partir do ano de 1810 para restringir, eliminando aí essa questão do tráfico atlântico de escravos. O que vocês sabem que não foi efetivado, porque quando completou os 20 anos, foi o período que o governo Dom Pedro I estava em colapso, logo depois ele voltou para Portugal, o que foi que aconteceu? Foi o que aconteceu. Ele entrou em colapso, voltou para Portugal, se estabeleceu no Brasil o período regencial, os regentes chegaram a criar uma lei de abolição do tráfico, mas a gente disse que foi lei para inglês ver, foi apenas para tentar comover os ingleses, porque na verdade não funcionou, só vai funcionar tempos depois, em 1850, já no segundo reinado, com a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Outro detalhe, professor, e essas ordenações filipinas? Pense, qualquer coisa filipina no Brasil tem a ver com o quê? Com o período da União Ibérica, de 1580 a 1640, aquele período de 60 anos da União Ibérica, onde Portugal e Espanha passaram a formar um único reino, que é chamado também de período filipino, porque nesse período você tem o quê? Filipe II, Filipe III, Filipe IV, aqueles governantes, articuladores da União Ibérica, todos chamados de Filipe, os três Filipes. Então, as ordenações filipinas, quando ele diz que estabeleciam hierarquia social a partir da origem principal da riqueza, né? É no sentido de quê? De que realmente, desde os primeiros séculos da colonização do Brasil, você tem uma origem social estabelecida a partir da origem da riqueza. E essa origem da riqueza associada à ideia de quê? De monopólio de terras. Só que não tem nada a ver, porque a questão está falando de quê? Da passagem do século XVIII para o XIX, certo? Onde as ordenações filipinas já nem existiam mais, pela proibição dos comerciantes em participar das câmaras municipais como eleitores e como elegíveis e pela condenação feita pela Igreja contra os ganhos obtidos por meio dos lucros gananciosos e dos juros altos. A Igreja Católica, houve uma época que ela condenou bastante essa questão da alta lucratividade, da usura, ou seja, dos empréstimos a juros, mas isso já havia sido fortemente questionado com as ideologias reformistas protestantes do século XVI. A questão está falando da passagem do 18 para o 19. Outra coisa, proibição de comerciantes de terem ascensão política, de jeito nenhum. Ao contrário, você vê que no período joanino, depois do primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, boa parte dos indivíduos que faziam parte das elites políticas do Brasil, ou eles eram grandes senhores de terras, ou eles eram ligados ao comércio internacional, ou eram as duas coisas, certinho? Ou eram indivíduos que foram oriundos do monopólio de terras e depois, com esses recursos do monopólio de terras, começaram a investir no comércio externo. Beleza? Então, qual é a melhor resposta dessa? C de casa. As ordenações filipinas. Entendeu agora, Karine? Repetir a C, tranquilo. A C diz assim: por um considerável ideal aristocratizante. Você tem ideal aristocratizante no Brasil do século XVIII para o século XIX? Sempre, sempre, em todo o Brasil colônia. De uma parcela da elite colonial brasileira. Que parcela é essa que o texto está falando? Aquela galera que emergiu das elites agrárias, latifundiárias, tradicionais na história do Brasil, mas que investiu no comércio. No comércio, de início, totalmente submetido à metrópole, pela lógica do pacto colonial, mas agora, à medida que veio o século XIX e a transmigração da corte real portuguesa para o Brasil, essa galera vai abrir mais o leque de possibilidade de comércio, né? Com o processo da abertura dos portos. Ele disse que almejava um afastamento relativo do mundo do trabalho. Que mundo do trabalho é esse? Ele não completa aqui de imediato. É o mundo do trabalho que tipicamente agrário. Ele não deixou de existir, ele não deixou de ser preponderante, mas você tem parcelas dos lucros desse setor sendo investidas em quê? No comércio. Aí diz, e pela busca de maiores garantias para o patrimônio constituído por meio do comércio, certo? Ou seja, não se elimina a estrutura agro-latifundiária, escravocrata, mas se investe em atividades de comércio que aparentavam gerar muitos lucros, e realmente geraram, principalmente com nações que eram articuladas com a metrópole, exemplo da Inglaterra. Deu para entender agora, filha? Então, essa aqui, que questão é essa? 71. Tudo certinho? 161 para fazer depois, Gabi. Vamos fazer só a 161? Estão vivos ainda? Já desmaiaram aí, já estão dormindo, roncando? As Natálias já estão. Natália. Natália. Menino, o Darlison apareceu agora. Ô, Darlison, isso são horas, meu filho. Meu Deus do céu, que maluqueiragem é essa?
Onde estava você, Darley? Só essa hora da noite. Pelo amor de Deus, menino. Estava assistindo aula, era? A Karine disse que você veio só tirar onda. Não, a cara dele não está a cara de quem estava dormindo. Eu duvido que ele estava assistindo aula. Duvido. Meu Deus do céu, não faça isso com ele, Karine. Ele é um menino direitinho. Às vezes ele deixa a maloqueiragem tomar conta da vida dele, mas é só em alguns momentos. Em linhas gerais, ele é um... Em linhas gerais, né, Darlison? Pelo amor de Deus, meu filho, não endoide. Deixa para endoidar outro horário. Olha só, a última, vamos lá, que foi a da Gabi. 161, não foi, Gabi? 161, deixa eu anotar aqui, 161. 161 diz o quê mesmo? 161, 161. Peraí. 161. Cadê, minha filha? Cadê você? Pronto. Segundo a tradição racionalista, a verdade não reside nas próprias coisas, mas somente no juízo. De acordo com essa concepção de verdade, é lícito afirmar. É porque ele está trabalhando com o conceito de juízo. Veja, é porque essa questão, ela confunde, porque quando se fala do conceito de juízo, é quase automático você pensar no Kant. É quase automático, já é instintivo. Só que vocês sabem que tem uma outra possibilidade, que é a possibilidade de quem nesse negócio dos juízos? Do Descartes, como eu comentei com vocês. Do Descartes. Aí você vai dizer, como é que eu vou saber? Realmente está difícil, porque o enunciado está bem fraco. Segundo a tradição racionalista, pronto, é aqui que você vai matar. Quando ele fala de tradição racionalista, é Descartes. Se ele falar do racionalismo empirista, é a galera que faz oposição ao Descartes. David Hume, Bacon. E aí você vai ver a galera que vai para o chamado idealismo, o idealismo transcendental. Aí já é Kant, Hegel, já é a outra trupe. Mas quando se fala de racionalismo no âmbito tradicional, o racionalismo cartesiano, aí é o Descartes. É porque se ele falasse cartesiano, você já entendia automaticamente, né? Mas quando ele falou tradição racionalista, mesmo ele falando do conceito de juízo, que é algo típico do Kant, não tem como ser Kant, porque Kant, ele justamente questiona a tradição racionalista. Na verdade, quando a gente estudar Kant, vocês vão ver, Kant, ele começa estudando Descartes. No início da carreira do Kant, ele lia Descartes pra caramba, inclusive ele concordava com um monte de coisas que o Descartes dizia. Aí depois o Kant começou a ler os críticos de Descartes. Começou a ler David Hume, Francis Bacon, John Locke, aí ele começou a discordar do Descartes. Depois ele chegou à conclusão que tinha umas coisas no Descartes que valiam a pena, mas tinham outras coisas nos empiristas que valiam a pena. Então ele decidiu fazer uma mistura. Entendeu? Ele começa com um, vai para o outro, depois decide juntar um pouco de cada grupo. É esse o lance do Kant. Aí, segundo a tradição racionalista, a verdade não reside nas próprias coisas, mas somente no juízo. O juízo aqui seria em qual aspecto, meninos? O juízo aqui seria em qual aspecto? O que é que vocês acham? Opiniões. Diga essa hora, as opiniões ficam prejudicadas. E aí? Filtro? Segundo a Vivian. É por aí, mas vamos lá. Aí ele diz, repare. Cadê? Ah, tá. Bora lá. Aí ele diz, mas somente no juízo. De acordo com essa concepção de verdade, é lícito afirmar, veja, ele quer a concepção de verdade associada a Kant, ou a Descartes, não é isso? E aí ele fala
que, segundo a tradição, a verdade não reside nas próprias coisas. Então, ele já está lhe dando a dica no enunciado. A verdade não reside nas próprias coisas, mas somente no juízo. Aí ele diz a letra A, as ideias são verdadeiras por coincidirem naturalmente com as coisas. As ideias são verdadeiras por coincidirem naturalmente com as coisas? Não necessariamente. É uma coincidência natural da ideia e das coisas há sempre uma articulação natural? Não. É tanto que muitas coisas observáveis são questionadas no âmbito de quê? São questionadas no âmbito de quê? Da análise racional. Da análise racional. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Estão conseguindo entender ou o sono já perturbou o juízo? Então, a vai nessa direção. Professora, eu fui mandar uma mensagem, Darlison se ligou e se sentou, ele estava deitado. Olha, ele estava deitado. Eu percebi que ele estava ali com o lastro da cama aparecendo. Eu disse, meu Deus, esse Darlison, hoje ele se entregou à bandoleiragem, Darlison, meu filho. Você, depois que cortou esse cabelo, eu estou preocupada. E a Karine aí só arrochando com você, né? Não faça isso com ele, não faça isso com ele. Daqui para amanhã ele já estará curado. Calma, calma. Foi eu falar, ele deu um pulo da cama. Olha! Achou que ninguém estava percebendo, não foi, tadinho? Ele não está bem. Mas não faça isso com ele. Ele vai melhorar, ele vai melhorar. Repare, se ligue. Sobreviveram à letra A, então as ideias são verdadeiras por coincidirem naturalmente com as coisas. Não tem essa coincidência natural, elas são verdadeiras, como disse a Bíblia, uma vez que elas o quê? Passam pelo filtro da dúvida. Né? B de bola. A verdade reside na atribuição do predicado inerente ao sujeito do juízo. Você vai dizer predicado. O que é predicado, minha gente? Você vai dizer, professora, não, peraí, me poupe, me economize. O que é predicado? É uma característica o quê? O predicado, no conceito. É uma característica o quê? Inerente ao ser, né? Predicado, né? A característica, no caso da filosofia aqui, do ser. Característica do sujeito. Um atributo do ser. Não é? Predicado não é isso? Você vai dizer, Deus é mais. Até isso, professora, eles fazem jogo com os conceitos. A verdade reside na atribuição, ou seja, aqui, da característica inerente do ser, que seria o predicado, inerente ao sujeito do juízo, ou seja, o predicado inerente ao sujeito do juízo. As características do ser. Ele leva em conta a origem do ser, de onde veio o ser, para que serve o ser? Não, mas as características que ele possui. Se essas características levam a um cenário de verdade indubitável ou não. Entre A e a B é melhor. Vamos ver a C. A verdade reside no ato de julgar, porque é isento de qualquer valor cognitivo. Ato de julgar é isento de valor cognitivo. Para nenhum filósofo, o ato de julgar é isento de valor cognitivo. Ao contrário, para Descartes, ele supervaloriza a questão cognitiva. A questão de quê? Do conhecimento e da reflexão sobre o conhecimento. Ele é dos que mais valoriza. Aí a letra C diz que porque o ato de julgar é isento de qualquer valor de cognição, impossível. Letra D, a apreensão do objeto é produto de um julgamento exclusivamente ético. Aí ética não tem como você associar a Descartes. Ética é Kant. A ética kantiana, né? Que a gente vai comentar, a ética do dever ser. Para Kant, não é o que eu quero ser, não é o que eu gostaria de ser, é o que eu devo ser para buscar o bem comum, o bem geral. Aí esse conceito de ética já não tem encaixe nenhum com Descartes. Letra E, o sujeito do juiz. Aí o aluno bocó desavisado, que não é o caso de vocês, e que vai na rapidez sem saber o que está fazendo, ele vê juízo, Descartes, ética. Letra D, ética. Porque aquelas dicas idiotas. Descartes, juízos. Os juízos de Descartes, juízo analítico, juízo sintético e juízo sintético a priori.
O conceito de ética é o principal ponto em Descartes. Sim. E a letra E diz, o sujeito do juízo não deve pertencer ao predicado. O sujeito do juízo não deve pertencer ao predicado para se evitar um julgamento preconceituoso. Misericórdia, Jesus. O sujeito do juízo não deve pertencer ao predicado para se evitar um julgamento preconceituoso. Ele não está preocupado, Descartes, com o julgamento preconceituoso. Ao contrário, ele considera que o preconceito é algo inerente ao ser humano. Que horror, Valéria! É porque você tem na sua cabeça que preconceito é só uma coisa ruim. É outra coisa que você precisa entender nas provas de ciências humanas. A usar os conceitos para você não falar besteira e nem pensar besteira. Reparem, para Descartes, o preconceito é uma coisa necessariamente negativa para o ser humano? Não, porque ele considera que o ser humano já nasce com alguns preconceitos, ou seja, com algumas noções prévias, com alguns conceitos gerais prévios, que são as tais ideias inatas. Você está entendendo? Agora, cuidado, se houve preconceito, lógico, é automático, já vi uma coisa ruim, né? É fora de uma análise cognitiva mais minuciosa, depende. Nessas questões de filosofia, eles fazem muito isso. Você vê que eles têm usado muito nomenclaturas ligadas à cultura geral. Sujeito, predicado. Poxa, na filosofia, o que é que tem a ver? Para ver se você tem noção, né, de determinados termos dentro da língua portuguesa e da execuibilidade desses termos em relação ao pensamento do teórico. Então, o sujeito do juízo não deve pertencer ao predicado para se evitar um julgamento preconceituoso. Para Descartes, não tem como você evitar o pré-conceito, ou seja, um conceito prévio, uma vez que o ser humano é dotado de conceitos prévios, as ideias inatas. Perfeito? Mais uma mala sem alça, essa questão. A melhor resposta foi o quê? B de bola, né? A B foi a melhorzinha aqui. Difícil também essa. Vocês também hoje só foram para questões difíceis, hein? Que questão é essa? 161. Mas isso é bom. Com vocês não tem dúvida besta, né? Só dúvida sabida. Tá bom, né, meu povo? Aí, quando for amanhã, eu passo o linkzinho da reunião relâmpago. 1 hora, certo? Antes de vocês irem para as aulas da tarde. Tá? Qualquer coisa a gente se fala. A gente se fala depois, certo? Se você tiver alguma dúvida, você me manda uma mensagem ou me liga. E aí a gente conversa, tá certo, queridos? Travou? 1 hora, né? Eu vou ver se o professor Ricardo aceita 1 hora. Eu acho que é uma boa, né? Porque aí quem teve aula pela manhã já terminou e quem vai ter aula da tarde ainda não começou. Aí não atrapalha ninguém. Eu boto cedo no grupo porque quem quiser participa. Reunião sobre o quê? Karina, explica aí a ele. Que eu não expliquei do que é, mas é um comunicado que eu vou fazer para vocês amanhã. E os probleminhas que rolaram, mas a fofoca começou a rolar hoje, mas na verdade já tem vários dias isso. É porque estava mantido como segredo de Estado. Mas a partir de hoje eu já soube que a fofoca começou a circular. Mas como vocês sabem que eu não sou dessa praia, aí amanhã a gente entra e ele diz o que ele quiser dizer e eu, em 30 segundos, digo para vocês, certo? Pois é, Natália. Mas começou a circular hoje, vocês estão ruim de fofoca, viu? Cruz credo, Jesus. Não chegou ainda aos ouvidos de vocês. Meu Deus, por isso que eu gosto de vocês, vocês não são fofoqueiros. Mas daqui para pouco tá rolando por aí. Tu é a última a saber, Karine? Daqui a pouco tá rolando. Certo? Mas amanhã a gente se fala rapidinho. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Já está dando. Último plantão? Por que último plantão? Me confundi, prof. Não, eu me confundi. Último plantão. Eu digo, morri. Não, tô viva. Estamos todos por aqui. Viu? Teve um que eu faltei, prof. O anterior? Sem ser o anterior, antes do anterior. Penúltimo, né?
Vai, você Queria quer? ele. Eu desenrolo para você. Beleza? Joia. Amanhã a gente se fala rapidinho, viu? Amanhã vai ser bem rapidinho. E depois a gente se fala com mais calma nos dias seguintes, tá? Beijocas, meninos. Amanhã a gente se fala rapidinho. Sábado tem a live do Camerino, né? Aí a gente se fala. Ei, me diga uma coisa. Domingo vocês têm aula? De manhã não, né? Porque vai ter a live. Acho que vai até tarde. De boa na Lagoa. Eu acho que o Camerino não vai dar aula domingo, não, né? Eu pensei em usar umas 2 horinhas esse domingo. Só 2 horinhas. Vai ter o aulão, né? A live do Camerino, né? Mas a live é sábado à noite. Aí vocês vão dormir domingo pela manhã, né? Tem não? De repente, à tarde, umas 2 horinhas. Só porque eu queria fechar aquele assunto de Revolução Industrial, que é tão bestinha, tão fácil, eu não queria perder tempo com ele domingo. Segunda, não. Segunda, eu queria dedicar tempo para os filósofos que brigam com Descartes, que aí é mais difícil. E aí o facinho a gente via logo no domingo, você já resolvia as questões. O que é que vocês acham? Tem aula domingo pela manhã, Darlison? Não, seria tarde, porque o pessoal que vai participar da live no domingo à noite, não sei que horas vai dormir, né? E ainda você tem a aula. Então seria tarde, 2 horinhas, não seria a tarde toda, não. Só para a gente ver esse assunto facilzinho, porque coisa fácil demais para vocês é meio sem graça. Que aí na segunda a gente vai para o arroxo. Pode? Deixa eu ter essa reunião amanhã, que aí a gente vê como é que a gente se acerta no domingo, beleza? Tranquilex? Eu coloco lá o recadinho, tá bom? Beijo, queridos. Vamos tirar um cochilo. Mais tarde nos falamos. Boa noite. Durmam com os anjinhos.